aqui eu já cheguei no final da quantidade de carreiras que eu quero que fique. A minha aqui deram 16 carreiras e ficou com 15 centímetros de altura. Eu havia dito que era para fazer 19 centímetros, mas 19 centímetros vai ficar muito alto, porque a gente ainda tem um acabamentozinho para fazer aqui em cima. Aqui, ó, foi onde nós começamos a carreirinha cá embaixo e a gente veio fazendo espiral, certo? E não fechamos a carreira aqui no decorrer, então a gente vai fechar agora. Então, ó, na mesma direção aonde nós começamos lá embaixo, nós vamos fechar a carreira aqui em cima. Então, eu vou parar aqui, ó, de fazer o ponto baixo centrado. No meu caso aqui, terminou aqui, ó, com um ponto baixo centrado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Parou aqui com ponto baixo centrado. Agora, nós vamos, em cada alcinha dessa daqui, ó. Aliás, só na alcinha de cima, só nessa alcinha, nós vamos fazer uma carreirinha em ponto baixíssimo. Ó, vou entrar aqui na laçadinha, vou pegar e já vou tirar tudo de uma vez, olha. Peguei na laçadinha e tirei tudo de uma vez. A gente vai fazer essa carreirinha de ponto baixíssimo em toda a volta. E a gente vai seguir fazendo 2 carreirinhas de ponto baixíssimo. Eu vou fazer e eu já volto. Fiz aqui as 2 carreiras de ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó. A nossa beiradinha. Depois que você terminar de fazer as 2 carreiras de ponto baixíssimo, você vai cortar o fio. Corta o fio. Vai puxar esse fio aqui pra cima, ó, e vai passar essa laçadinha por baixo desse próxima correntinha aqui, ó. Só leva ela lá pra trás, tá? Lá pra dentro da bolsa, na verdade, né? E agora aqui dentro você vai esconder esse fio, arrematando ele, e depois vai pegar um isqueiro ou um fósforo e vai queimar a pontinha, tá? Depois que você esconder bastante, você vai fazer isso. Vou esconder aqui um pouquinho do meu. Depois eu termino de esconder, então você vai... Vamos supor que já escondeu bastante. Então, você vai cortar aqui, ó, e vai queimar a ponta e vai grudar assim com o próprio fundo do isqueiro, para não queimar a sua mão. Ó, e a nossa peça vai ficando assim, ó, nesse formatinho. Agora, o que nós iremos fazer? Preparar a alça pra gente poder colocar. Eu vou fazer um mix dessa alça corrente nas 2 laterais, né? Vou dividir. Aqui eu tenho 70 centímetros de corrente. Eita! Aqui eu tenho 70 centímetros de corrente. Eu vou dividir essa corrente ao meio, ó. Aqui na ponta eu coloquei uma argola articulada, porque é ela que a gente vai grudar lá na bolsa. E aí, a gente vai fazer aqui o restante da alça de crochê. Eu vou já cortar, vou separar a minha corrente com um alicatezinho e eu já volto. Bom, eu quero uma alça, para poder encaixar nessa bolsa, de aproximadamente 1,20 m. Aqui eu já separei a corrente, ó. Tem 33 centímetros de corrente de um lado, 33 centímetros de corrente do outro. Então, somando os 2 lados da corrente, eu tenho 66 centímetros. Então, para eu fazer o restante da alça no fio de fio náutico, eu vou fazer em média 40 centímetros de alça, porque ela dá uma leve esticada e aí eu consigo ter aí, né, uma bolsa com uma alça de até 1,20 m. Aquela argola articulada que eu tô usando ali na bolsa, ela é de 4 centímetros, mas você pode usar uma argola articulada de 3 centímetros, vai depender da que você encontrar aí na sua região.
Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, essa corrente, o elozinho dela aqui, ó, a distância é de 1 centímetro, tá? Deixa eu botar aqui no 2 aqui, só pra ver aqui direitinho, ó. A distância aqui do elo, da abertura dessa corrente é de 2 centímetros, tá? Então, eu vou entrar dentro da corrente, porque eu vou pegar uma corrente agora e vou começar a fazer, vou deixar uma sobra de fio para poder fazer o arremate depois. Ó, vou entrar e vou puxar aqui para dentro da corrente. Vou fazer mais uma vez, entrei lá dentro mais uma vez e vou fazer outro pontinho aqui dentro. Só para poder me travar bem aqui esse ponto, ó. Travou bem aqui o ponto e aqui ele não vai soltar. E depois a gente vai arrematar esse fio que a gente deixou sobrando. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, vou fazer 40 centímetros de corrente. 40 centímetros de correntinha e eu já volto. Fiz aqui 40 centímetros de correntinha. No meu ponto, cada correntinha tá dando aproximadamente 1 centímetro. Então, ficou 40 correntinhas minhas aqui, tá? Feitas as 40 correntinhas, você vai pegar a outra corrente, o outro lado da corrente. Você vai entrar de cima para baixo. Vai pescar o fio, saindo por dentro da corrente. E vai fazer um ponto baixo. Segura assim, ó. Que aí você faz um ponto baixo, passando por dentro da laçadinha. E ela vai ficar presa aqui, ó. Ok? Então, agora a gente já prendeu, deixa eu ver aqui, os dois lados da corrente. Agora, você vai voltar fazendo, pegando só nessa laçadinha de trás aqui, ó. Aqui é o lado direito da nossa corrente. Aqui atrás tem esses gominhos aqui, ó. Você vai fazer ponto baixo, pegando em cada gominho desse daqui. Ó, laçou, fez o ponto baixo. Vai pro próximo gominho, faz o ponto baixo. E vai fazer o ponto baixo até chegar ali no final da corrente. Então, a nossa alça, ela vai se resumir na parte de cima apenas nesse ponto aqui, tá bom? Vou fazer aqui meus pontos baixos até chegar ali no finalzinho da corrente. Muito bem, olha, cheguei aqui no finalzinho do meu cordãozinho de corrente. Agora, eu vou cortar um pedaço desse fio. Cortei um pedaço do fio. Vou fazer uma corrente e vou puxar o fiozinho pra cima. Trava ele aqui, ó. Agora, a gente vai entrar com esse fio bem aqui dentro dessas duas alcinhas aqui, ó, na beiradinha. Ó, joga ele lá pra baixo. Ajusta ele aqui assim, ó, pra ele ficar certinho. Agora, esses dois fiozinhos que sobraram aqui, que foi o começo e o finalzinho, ó, eu dou um nozinho. Vou dar 2 nozinhos. Vou passar um por baixo desse fiozinho aqui, ó, pra poder separar ali os dois, pra não ficar cheio ali, tumultuado ali. E vou passar um pouco desse fio de acabamento por baixo desses pontos aqui, ó. Vou passando, pego os dois fiozinhos. Pode pegar um de cada vez, para não ficar difícil de passar, ó. Pego um, volto lá e pego o outro. Ó, peguei. Vou passar mais uma vez, ó, por baixo aqui desses pontos baixos aqui, ó, tá vendo? Pego um para poder passar, volto e pego o outro. E agora aqui, ó, eu vou cortar esse fio, vou queimar bem aqui na pontinha e
encostar ele aqui para ele ficar acabadinho ali, tá? Depois eu vou fazer isso. Aqui, nossa alça está praticamente pronta. Muito bem, nossa alça ficou pronta. Só encaixei o outro lado da corrente aqui dentro da minha argola articulada, que é aquela argola que abre aqui assim, ó, para você tirar e colocar sua alça. Essa argola é de 4 centímetros, tá? Agora, você só vai pegar o seu botão imantado e vai costurar. No meu caso, eu vou colocar 2 botões. Vou achar o meio da minha peça e vou colocar mais ou menos nessa distância assim, ó. Vou colocar um aqui e vou colocar o outro aqui, tá? Pra poder, então, fechar a nossa peça. E aí, eu vou deixar a cargo de vocês, colocar esse botão imantado costurável. E é isso, e aqui a gente finaliza, então, a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Aqui está o resultado da nossa peça finalizada. Eu fiz aqui esse tassel decorativo, vou deixar o link na descrição de como que eu faço os meus tasséis, tá? Daí você pode fazer. Aqui na frente você pode colocar a sua etiqueta. E aqui, então, está a nossa peça finalizada. Olha a base da nossa bolsa, como que ficou. Muito bonita. Com essa alça mista, do próprio tecido, do próprio fio, com a corrente. E eu achei que ficou muito bacana. E você? O que você achou dessa peça? Deixa nos comentários para nós. Muito obrigada.